Eu gostaria de, primeiro, esclarecer, porque muitos não têm conhecimento realmente de como é a estrutura sindical no país. A estrutura sindical, ela está dividida entre sindicato dos empregados e sindicato patronal, sindicato das empresas. Nós temos hoje, no Brasil, eu acredito que já tenha ocorrido uma redução, mas nós temos hoje mais de 30 mil sindicatos. Quando se fala esse número, 30 mil sindicatos, a qualquer pessoa da área de recursos humanos, por exemplo, da Europa, ele se espanta, porque isso lá é um absurdo. O que pode lá existir é algo de um milésimo disso, um centésimo disso. Então, para vocês verem a diferença que tem entre o Brasil e outros países. Justamente por esse motivo é que a reforma trabalhista fez e estabeleceu algumas condições em que esses sindicatos, muitos deles, vão desaparecer. Na realidade, eles vão deixar de existir juridicamente e um outro vai assumir a representação que este tinha. Hoje nós temos, na estrutura sindical, nós temos o sindicato, acima do sindicato tem a federação, que reúne vários sindicatos, e acima da federação, a confederação. Então, partindo do topo, a confederação, nós temos a Confederação do Comércio, por exemplo, como temos também a Confederação da Indústria. Abaixo dessa confederação, nós temos as várias federações. Então, nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, a FEComércio, que está vinculada à Confederação do Comércio. A Fiesp, que está vinculada à Confederação da Indústria. E abaixo dessas federações, você tem os vários sindicatos, e sindicatos patronais, num primeiro momento. O sindicato dos empregados segue também a mesma regra. Eles estão ligados a uma federação, tem o sindicato, tem a federação, e depois, de uma forma diferente, eles estão ligados a centrais sindicais, que foram criados aí nos últimos governos do PT, foi criado as centrais sindicais. Todas essas instituições, elas sobrevivem com a contribuição que tanto as empresas como os empregados fazem anualmente, ou pelo menos faziam anualmente. O trabalhador, ele contribuía com um dia de salário no mês de março, e também fazia algumas contribuições, do tipo contribuição assistencial, que normalmente era estabelecido em assembleia e muitos contribuíam, ou, como muitos ainda mantêm, a contribuição associativa. É como se o sindicato fosse um clube e eles fossem associados a esse clube. E que tem aí os bons sindicatos, tem aí uma série de benefícios, tem clube de campo, assistência médica, assistência odontológica, desconto em farmácia, enfim, tem uma gama de benefícios em que atraem esses trabalhadores e esses trabalhadores mantêm o sindicato. Esses sindicatos, no meu entender, que vão sobreviver, além de todo o serviço que esse sindicato fazem na parte jurídica. Então, o sindicato dos empregados, a contribuição era essa. Por que era essa? Porque a contribuição sindical, ela deixou de ser obrigatória, ela passou a ser facultativa. E com isso, como eu disse numa outra fala anterior, reduziu em 90% praticamente a arrecadação dos sindicatos. Então, fez com que muitos sindicatos atualmente estejam se
tinha uma locação, essa locação está sendo reduzida, se tinha imóveis próprios, está vendendo parte dos imóveis, que é para poder sobreviver. Então, a reforma, a partir de 2017, que refletiu já em 2018, né, porque em 2017 já tinha ocorrido o recolhimento, já em 2018 já provocou isso. Da parte patronal, também não mudou, não teve nenhuma diferença. As empresas também, deixando de ser obrigatório, também não fizeram os seus pagamentos. E também teve uma redução da ordem de 90%. As empresas, elas recolhiam conforme o capital social e era recolhido no mês de janeiro. Então, toda essa parte de arrecadação sofreu, assim, uma modificação absurda e fez com que a área sindical ficasse, de uma certa forma, totalmente enfraquecida. Lógico que os sindicatos ainda continuam batalhando, representando o trabalhador, mas nos dias de hoje eu enfrento algumas situações aí até tanto interessante. A hora que eu procuro para atender um cliente, fazer uma negociação com o sindicato de algum item que não está previsto nos documentos legais, como convenção coletiva, eu tento firmar um acordo coletivo, eu me deparo com uma dificuldade. O dirigente sindical me responde o seguinte: eu vou negociar para quem? Vou representar quem? Se não houve nenhum recolhimento, eu não vou trabalhar de graça. Então, os empregados que precisam ser representados não estão tendo essa representação, porque o sindicato deixa de representá-lo porque o próprio trabalhador não reconhece a existência do sindicato, porque não contribuiu. E só vai buscar o sindicato quando, vamos dizer, no dito popular, a corda aperta. Apertou, aí ele vai procurar o sindicato, e aí o sindicato, com uma certa razão, se recusa a atender. E isso vale não só para o trabalhador, como também para o empregador. Então, essa área sindical, ela teve essa grande modificação na parte da receita. Então, a receita que os sindicatos tinham foi praticamente reduzida a 10% do que se tinha antes. A reforma, ela trouxe também, dentro da empresa, uma outra modificação nesse aspecto sindical, que foi a representação dos trabalhadores. Outrora, nós tínhamos nas empresas, em grandes empresas, muitas vezes, um ou outro empregado dirigente sindical, que tem estabilidade, acabava sempre sendo o líder e fazendo, vamos dizer, o intercâmbio aí entre empresa, empregado e empregado, sindicato dos empregados. Com a reforma, ficou instituído que toda empresa com mais de 200 empregados, ela tem que ter representante dos trabalhadores. Então, foi criada a seguinte tabela: com mais de 200 empregados e até 3.000 empregados, tem que ter 3 membros de representantes dos empregados, eleitos, tudo regularmente, como também existe na parte da CIPA, que as empresas têm que ter o seu representante, tudo numa eleição legítima. De 3.000 a 5.000, 5 empregados, e acima de 5.000, 7 empregados como membros representantes do trabalhador. Essa alteração, ela acabou trazendo para as grandes empresas uma consequência um pouco não muito boa. Por quê? Porque esses representantes, muitas vezes, não agem como deveriam agir e como a lei
assim quis que fosse criado, ele tem que representar, e na realidade ele acaba não representando, e simplesmente passa a ser um entrave na empresa, porque ele começa a criar problemas, e esses problemas, muitas vezes, fazem com que a empresa até tente dispensá-los por justa causa ou qualquer outro meio para rescindir o contrato de trabalho, porque o trabalhador tem estabilidade, normalmente normalmente não, a estabilidade é do período do mandato dele, do mandato de 1 ano, e depois ele tem mais 1 ano de estabilidade após cumprido esse primeiro ano. Então, vejam, são 2 anos que essa pessoa vai estar na sua empresa com mais de 200 empregados, e representando os trabalhadores. Bom, isso é o que diretamente aconteceu nos sindicatos. Pois bem, as empresas, hoje, elas dependem totalmente das negociações em que o sindicato patronal, que representa a sua empresa, negocia com o sindicato dos empregados que estão na sua empresa. E aí é que entra um item que é muito importante para você que é empresário, para você que é supervisor, gerente de RH, ou mesmo para você que nos ouve para enriquecer o teu conhecimento, agregar itens novos que muito provavelmente posso garantir que nos bancos universitários, para quem está concluindo o curso de Direito, nem sempre são abordados, que são o dia a dia, a prática das negociações coletivas. E essas negociações coletivas resultam no documento chamado Convenção Coletiva de Trabalho, que, de uma forma errônea, é chamado normalmente dissídio coletivo. Muitos perguntam, já saiu o dissídio coletivo? E não é o dissídio coletivo, é quando o dissídio coletivo ele só ocorre quando as negociações não se prosperam, não se obtém êxito nenhum, então o sindicato dos empregados entra com o processo no judiciário e é feito todo um procedimento até que se chegue a um documento, que esse sim é chamado dissídio coletivo. Pois bem, tudo isso ocorre e deve ocorrer sempre algum tempo antes da database daquela categoria. O que é a database? Database é a data em que esse contrato coletivo, essa convenção coletiva, ou esse dissídio coletivo, ou até um acordo coletivo, que aí é entre empresa e sindicato dos empregados, tem o seu vencimento e tem o início de um novo período. Então, exemplificando, nós temos aqui em São Paulo, capital, os comerciários, a database é 1º de setembro. Já os comerciários da cidade de Guarulhos e região, a database é 1º de outubro. Os metalúrgicos do estado de São Paulo, vinculados à Força Sindical, que é uma central sindical, a database é 1º de novembro. Já os metalúrgicos de Campinas, Limeira, São José dos Campos e Baixada Santista, a database é 1º de setembro. Então, veja que tem diferenças. E aí é que eu entro para ajudá-lo a reduzir até 90% o passivo trabalhista da sua empresa e você reduzir os processos trabalhistas que, porventura, venham a ocorrer. Vejam bem, quando você, lá no começo, em que eu falei da estrutura da empresa, de você ter os seus procedimentos, ter as identificações, tem tudo isso, lá eu falei em você identificar a que categoria sua empresa pertence,
a que categoria os seus empregados pertencem. Vamos falar de algo bem simples. Você é um escritório comercial e os seus empregados estão ligados ao comércio. Muito bem. Então, você vai ver a sua atividade, digamos que você atua no, sei lá, comércio varejista. Então, tem o sindicato patronal, que se chama Sindicato das Empresas do Comércio Varejista de São Paulo, do Estado de São Paulo. Então, esse é o patronal. O sindicato que representa os empregados, não havendo nenhuma categoria diferenciada, que eu já falo daqui um pouco, é representado pelo sindicato dos empregados no comércio. Então, esses dois sindicatos, em setembro, ou um pouco antes de setembro, iniciam uma negociação para estabelecer todas as condições complementares a o que está previsto na CLT. Porque se você for olhar, a CLT não traz quando você tem que reajustar o salário ou quanto é o reajuste de salário. A CLT traz uma série de coisas, como, por exemplo, você não pode pagar menos do que o salário mínimo. Isso sim. Mas quando e como e quanto é o reajuste, ela não fala. Quem vai falar isso? A negociação coletiva. Ou a convenção, que é feita entre os dois sindicatos patronais, ou através de um acordo coletivo, que normalmente é em número bem menores, que é entre a empresa e o sindicato que representa os seus empregados. E se nenhum desses dois prosperar, aí sim vai para o dissídio coletivo, que nele também, muito provavelmente, vai contemplar todas as cláusulas que hoje já contemplam as convenções coletivas. E as principais são confirmação da database, o índice de reajuste, uma série de pontos que estabelecem estabilidade de empregado, direitos de empregado, benefícios como vale-refeição, auxílio creche, como se você elaborasse um contrato coletivo de trabalho. Então, só para ter uma ideia, a Convenção Coletiva dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, Força Sindical, tem 98 cláusulas. Normalmente, quando eu falo isso porque eu participo das negociações com esse sindicato, normalmente a pauta de reivindicação, que eles apresentam uma pauta para o sindicato patronal, e depois começam-se a discutir todos esses itens para chegar num denominador comum. A pauta, normalmente, ela contempla de 130 a 150 itens, que normalmente é pedido e que serve de negociação. Não é comum acontecer isso, mas no sindicato patronal que eu atuo, nós preparamos uma pauta de reivindicação patronal. Da mesma forma como os empregados apresentam uma pauta, o patronal também apresenta uma pauta. Aí você vai me perguntar, mas o que é que o empresário vai pedir? Na realidade, o empresário ele estará colocando algumas condições que precisam ser revistas, ou cláusulas que estão mal redigidas, que está dando uma ou duas interpretações, e isso acontece com frequência, ou itens que devem ser excluídos porque, dado as modificações que ocorreram no mercado, têm que ser alterados, enfim, aquilo que se faz necessário e normalmente é pesquisado junto às empresas que atuam normalmente, você de RH, normalmente é consultado para saber aquela convenção, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser alterado. Então, isso é um trabalho intenso em que é feito e depois se realizam negociações. Essas negociações, normalmente, não é numa primeira reunião que se resolve, isso tem um vai e volta, que, em média, são de 3 a 4 reuniões. Essas reuniões de negociação geram
consultas a assembleias, tanto de empresa como do trabalhador, para, ao seu final, gerar um documento, e esse documento, ele, inclusive, é depois inserido e fica público no sistema mediador do ex-Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Então, esse é todo o procedimento de negociação que tem por trás disso. Agora, aonde entra aí a atenção que eu sempre faço e que eu até coloco aqui uma pergunta para você que está me ouvindo. Na sua empresa, qual é a convenção coletiva que você tem que seguir? Você, porventura, já leu a convenção coletiva na sua íntegra, desde a primeira cláusula até a última? Você já viu se a sua empresa está cumprindo com tudo aquilo que ali está previsto? Olha, eu posso dizer que uma boa parte dos profissionais dessa área olham algumas cláusulas, mas não olham todas as cláusulas. E o pior, que eu estou, inclusive, vivenciando nesse momento, numa negociação com um sindicato de empregados, o uso de uma convenção que não é a convenção correta. Como isso? Muito bem. É um sindicato que tem uma representação de vários profissionais de nível, vamos dizer, de nível braçal, profissionais não de nível universitário, não é nenhuma categoria diferenciada, tá? Eles firmaram 4 convenções coletivas e com segmentos de prestação de serviço diferentes. E por pior ainda que isso tenha, além de ter as 4, elas têm diferenças. Uma das diferenças, que é a que está causando um problema enorme, é de 2 benefícios que são diferentes, as condições de fornecimento desse benefício, e o piso salarial de dois tipos de trabalhador. Um é encarregado e o outro é do supervisor. A nomenclatura utilizada numa convenção é uma, na outra é outra, e os pisos são diferentes. Uma estabelece a possibilidade de você fornecer a refeição, a outra estabelece a condição de você fornecer ticket refeição, e não prevê o fornecimento de refeição. Pois bem, a empresa está sendo notificada, por enquanto, e ainda bem, extrajudicialmente, para que faça, que justifique o porquê que não está cumprindo a convenção coletiva e faça as devidas correções. Verificado o que a empresa estava seguindo, ela estava seguindo, e estava perfeito, ela estava seguindo uma convenção coletiva, mas não é a convenção coletiva que representa aqueles trabalhadores. Era uma outra convenção coletiva. Então, não houve uma atenção na hora de identificar qual é o segmento que ali estava sendo abrangido pela convenção. Porque a convenção, ela tem, entre todas as cláusulas, ela tem uma cláusula que é a abrangência. E nessa abrangência é que se define quais são os que estão ali representados e que deve ser seguido a convenção coletiva. Então, isso é muito importante para que você olhe, se não fez, faça agora, verifique se a sua empresa está com esse enquadramento correto e, uma vez identificado, procure olhar a convenção coletiva e veja realmente se está sendo cumprido aquilo que lá ela determina. Existem casos que já passaram, que eu
já tive oportunidade de acompanhar, de empresas fazer o que não precisava e deixar de fazer o que precisava. Conclusão, ela teve que pagar o que deixou de fazer e não compensou com aquilo que ela fez a mais. Então, essa é a realidade dos fatos. Então, é importante isso, e normalmente é por aí que também existe vamos dizer, um foco de início de ação trabalhista. Então, mais uma vez, como estou aqui para ajudá-lo a reduzir em até 90% os custos dos processos trabalhistas da sua empresa, então, por favor, um dos itens que você propriamente pode fazê-lo é ver a convenção coletiva. Na reforma trabalhista, nós tivemos a edição de 2 artigos, o 611-A e o 611-B. Ele traz aqui algo interessante. O 611-A é aquilo que é possível ser negociado, porque a reforma trouxe o seguinte: o negociado pode prevalecer sobre o legislado, mas tem que ser observado o que pode ser acima do legislado. Então, o artigo 611, que ele tem 25 subitens, eu recomendo que vocês até leiam para saber se sua empresa pretende fazer um acordo separado. Esse artigo vai trazer aquilo que pode ser feito num acordo coletivo, em detrimento do que está estabelecido em lei. Tem 25 itens ali que abordam isso. E o 611-B, ele traz um pouco mais, ele traz 30 itens, em que diz, olha, isso aqui você não pode ser estabelecido essa alteração ou legislar nesse item aqui, porque a legislação prevalece sobre o acordo. Então, aí é uma inversão de valores. Usar como um exemplo, o que é permitido fazer no acordo, que aconteceu agora recentemente, eu peguei aqui o primeiro item, mas é a troca, que é o item 11, troca de dia de feriado, que nós tivemos aí a possibilidade de antecipação de feriados por conta aí da pandemia. O 611-B, que não pode constar nada diferente do que está estabelecido na legislação. O item 2, por exemplo, é seguro-desemprego. Em caso de desemprego involuntário, não pode ter nada acordado diferente do que está na legislação do seguro-desemprego. Um outro item, não pode ser feito nenhum acordo do que a legislação estabelece de salário-família. Então, são itens que é bom ter sempre como consulta, porque muitas vezes existe para você aí de recursos humanos, ou mesmo você empresário que pretende fazer uma alteração de jornada ou qualquer alteração no contrato de trabalho, aqui pelo menos você tem um rol de itens que permite ou não, você tem as duas situações, que permite e que não permite você fazer um acordo com o sindicato e poder alterar o que está previsto ou não na legislação. Essa parte de sindicato tem algo que normalmente é perguntado, e muitas vezes as pessoas desconhecem. Nós temos, como eu falei no começo, a categoria, no exemplo que eu dei, a categoria dos empregados do comércio. Muito bem. Vou pegar um outro segmento em que eu atuei, ainda atuo com várias empresas, que é da engenharia consultiva. A categoria dos empregados na engenharia consultiva já é algo muito diferente
do que é no dia a dia aí as empresas do comércio ou da indústria. O sindicato que representa os empregados não é um sindicato, e sim são vários sindicatos. Você tem lá todo um grupo de sindicato de categorias diferentes. O que é categoria diferente? É a categoria que ela foi definida por uma lei. Então, você tem ali a categoria dos engenheiros, dos arquitetos, dos técnicos de nível médio, dos técnicos de segurança, dos tecnólogos, dos geólogos, tem trabalhos também de sociólogos. Então, são todas elas categorias diferenciadas e cada uma delas tem um sindicato. Aí vem a pergunta que normalmente me fazem, mas e como que é essa negociação? Como que se consegue negociar com tantos sindicatos? Devem ter situações totalmente diferentes um do outro. E como resolver isso? Muito bem. Já eu diria desde 88, que se negocia com todas essas categorias, e as convenções coletivas, elas são idênticas. Quando eles estão unidos, assina-se uma convenção coletiva com o grupo todo, ou com o grupo parcial. O que difere é aquela cláusula que é específica da categoria. Por exemplo, a do piso salarial. O piso salarial do engenheiro é um, do arquiteto é outro, do técnico é outro, e assim sucessivamente. E você pode ter para uma determinada categoria uma jornada também diferente. Então, na convenção coletiva, ela pode ser assinada com vários sindicatos, muitas vezes até com mais de uma federação, pode também estar sendo assinado com a federação, e nela tem que constar essas diferenciações, porque a convenção coletiva, além de ser um documento legal, um documento que complementa, como já disse, a CLT, ele passa a ser um manual de administração de recursos humanos, porque nele vão constar itens que orientam as empresas do tipo, que recebi uma pergunta hoje, estou com uma pessoa que está retornando da licença maternidade, posso demiti-la? Bom, já cumpriu a licença, tudo, ela tem estabilidade de 30 dias. Falei, qual é a categoria dela? Aí me passaram a categoria, eu fui conferir na convenção coletiva, tinha um caso de excepcionalidade, ela tinha uma estabilidade de 90 dias. É algo que foi negociado, então a empresa não poderia simplesmente demitir. Pode demitir, mas vai ter que pagar os 90 dias de estabilidade. Então, são itens que aparecem e que devem ser muito observados por vocês. Então, você que é recém-formado, e que eu tive o prazer de falar, um pai de um recém-formado, que ele nos assiste, esses itens, pelo menos no meu tempo de faculdade, que já faz muito tempo, pouco se falava nessa parte. Normalmente, a parte de negociações sindicais, de estrutura sindical, enfim, relações sindicais, ela sempre foi objeto de cursos complementares. Muitas vezes a própria OAB realiza isso complementarmente. Mas sempre a experiência é o que mais traz de ensinamento para todos nós. Tem. Bom, praticamente era isso.